Deus lhe dá o orvalho do céu e foi ensinado todos os dias. 15 odores sobem do jardim do Éden para perfumar aquelas vestimentas do outro mundo. O que, que são as vestimentas do outro mundo? O que, que é Gan Éden? Gan Éden, além de ser um estado, né, espiritual, emocional, que está aqui ligado, não é, a Binar, onde é o Gan Éden, aqui que é o Gan Éden, ó. A gente caiu daqui. O que, que aconteceu? As nossas almas estavam aqui e no Gan Éden não é o planeta, tá, gente? É onde estão todas as almas em Binar e caíram para cá, ó, caíram para o Egito, que pode ser Egito ou Israel. Elas desceram aqui de cima. Então sente aqui os 15 aromas. O que, que são os 15 aromas? Iude e Rê. Tá vendo? Por isso que é falado bem-a. Tá vendo? Biná, na verdade, é a palavra bem-a. Por quê? Porque quando você pega aqui a palavra ó, bem, ó, vamos escrever binar aqui. Deixa eu só trocar aqui a minha. Olha, beit, iude, num e o Rê. Tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho a palavra, vamos separar lá em cima, ó. Bem, ó. Esse é o nome de binar, não é? Deixa eu... Ó, quando a gente separa aqui, ó, bem A, basta a gente pegar e separar as letras, olha. Eu sei que quando o num vai para o final, ele se torna um num sofite, não é isso? Então, eu tenho que seguir a regra gramatical aqui, ó. Bem é filho, tá vendo? E aí tem duas partes aqui no tetragrama, que vai estar ser agora Iá. Então quem chega a Biná é filho de Yud e Rê. Veja, existe um segredo aqui, não é? Quem chegou lá chegou no nível espiritual. Passou pela primeira parte lá do tetragrama, Vav e Rê, e chegou em Ben e Iá. Tá vendo? Existe um significado muito especial aqui, ó, dentro desse segredo. Veja, esse é um segredo. Então o nome Biná nada mais é do que o nome Ben-A, ou seja, filho de Deus, filho do Yud Re, tá vendo? Filho da primeira parte do tetragrama. Esse é o significado de estar em Biná. Então, veja, eu botei aqui em azul, vou botar em azul também o tetragrama, ó. Veja. Então a gente pode tirar, ó, bem, lembrando que o Num, ele tá aqui, ó, e ele se torna sofite quando vai para o fim da palavra, ele é esticado, ó, bem e a. É quem vem daqui, não do Saturno em si, mas de dentro da Sefirah Binar, que vai gerar uma reencarnação aqui. Agora, mesmo que você exista no mundo aqui embaixo, você tem que ativar a sua reencarnação aqui em cima. Então, a sua reencarnação ela é ativada quando o Yud e Re, a parte do tetragrama sagrado, ó, Yud e o Re, chamam a tua atenção. Então, aquilo que foi gerado aqui dentro começa, então, a ser ativado. Imagine, né, se a gente criasse um robô, a gente deixasse ele lá parado, ele foi criado, mas ele só fosse ser útil dentro daquele esquema que nós criamos a partir do momento que ele começa a se movimentar. É a mesma coisa com as pessoas que estão aqui embaixo, que vão começar a ter que se voltar para a doação, tá vendo? Ó, doação. Todo mundo está muito feliz com a recepção. Vai ter que entrar no nível de doação, tem que fazer o acoplamento aqui, ó. E aí depois começar a subir os mundos, né? Escalar os mundos. A pessoa vai ficar aqui entre o que? Yud Re, que é doação,
entre a recepção, doação, recepção. Uma hora ela sobe, outra hora ela desce, assim vai ficar até que conserte. Isso é normal, isso é natural, não é? Então é assim que o é. Bem, vamos continuar nossa leitura aqui então. As vestimentas do outro mundo são, ó, Rua, Rua, Neshama, né? E as partes externas da alma, Raiá e Eridá. Aqui no nível da árvore sefirótica desse mundo também a gente tem o nível Nefesh, Rua e Neshama desse mundo. Essa Neshama aqui é complicada, tá? É uma biná que engana muitas pessoas. E aqui também nós temos o nível, não é, desses sistema de alma caído. Tudo é realmente espiritualizado. Então essas vestes aqui, ó, a gente viu que quem não estuda a Torá, quem não se liga ao Yud-Hi, tá mesmo nu. Aí continua aqui, o Rabi Judá perguntou, quantas peças de roupa existem? O Rabi Eliezer disse, as autoridades divergem nesse ponto, mas na verdade são três. Uma de vestir o espírito, que é o Ruha, né? Aquela parte de 6 sefirotes no jardim do Éden terreno. A segunda é a mais preciosa de todas, é vestir a alma interior, que é Neshama. Quanto está no meio do grupo dos seres vivos, no círculo do Z. E a terceira é uma vestimenta externa, que aparece e desaparece, e com a qual a alma vital, Nefesh, é revestida. Ela flutua pelo mundo e nos sábados e nas luas novas se une ao espírito no paraíso terrestre. E dele aprende certas coisas. Isso aqui é muito importante a gente saber. Por quê? A sua alma, ela já sabe de tudo. Ela já sabe de tudo, de tudinho. Mas aí como você está desacoplado aqui, você não sabe fazer a ligação na mente, o que que acontece? As informações não chegam. Então as informações não chegam dentro do seu cérebro porque você está desconectado do resto da alma geral. Então você não sabe. Quando você começa a fazer esse acoplamento aqui, então o seu cérebro ele começa a fechar junto com a sua alma superior. Quando isso acontece, vão chegando as informações. Então veja, essas informações elas só chegam porque você entrou em contato com essa parte superior. Essa parte superior então passa para você as informações. Essas informações vão ser sentidas pelo seu Da'at e aí o seu cérebro ele começa a perceber uma realidade diferente. E aí então você pode captar tudo que Moshe ele captou foi através do que? Do seu cérebro. Não teria como ele captar outra coisa se não fosse através do cérebro. Então ele usou o seu cérebro e esse cérebro ele teve que ser ativado pelas meditações cabalísticas. Essas meditações, então, se liga a esses planos, a esses planetas, e aí o que que acontece? O cérebro, ó, ele começa a ter uma ideia sobre os planetas, sobre Masal, sobre amor elevado. Tudo acontece exatamente porque a pessoa ligou essa questão. Então, tudo que a gente vai fazer está ligado ao cérebro. Ao cérebro que vai ativar essas partes da alma. Uma analisada bem firme aqui no que está acontecendo, né? Vamos ver aqui. O que que acontece? Qual é o chamado da Torá? Olha, a gente tem a palavra Shema, né? Essa palavra Shema está lá no Devarim 6.4. A ordem lá é que você observe que só existe um Deus. Lá não está falando de forma nenhuma sobre outro Deus. Lá está falando para você observar sobre um Deus, né? Sobre que existe um Deus e que esse Deus ele é, na verdade, o criador de todas as coisas. Tudo que é abaixo dele, anjos e tudo aquilo que a gente possa imaginar não é Deus, é criado, né? Tudo é criado. E se tudo é criado, não está no nível dele. O Shema são a gente está vendo aqui ouve, a palavra Shema, ouve. Não é? Essa palavra Shema, ouve, a gente já viu que ela é formada exatamente... Deixa eu pegar aqui esse
esse modelo pelos nomes divinos que seguram os mundos, não é? Que seguram os mundos. Então, eu tenho o Shin-Men, que vai dar 340, Shin é 300 e o Men é 40, 340 é o nome Shaddai, 314 que é o Pi, com o nome Yud-Re Vav-Re que está aqui, 26 mais 26 mais 314, que é o Pi, 340. Né? Então, quer dizer, a gente já viu isso, e já viu que todo mundo que vem para esse mundo, por isso que as 70 nações é ligada ao Ain. Ain significa o quê? O nervo óptico, como a gente viu aqui em cima. A gente estava falando sobre a percepção da realidade. Nós só vemos uma fração da realidade. Nós não conseguimos ver a realidade porque o nosso CRI, a nossa alma presa dentro dessa roupa aqui, que é uma roupa de carne, ela não consegue perceber a maior realidade. E aí nós temos aqui esse Ain. Se nós escrevemos o Ain por extenso, vamos colocar aqui o Ain, a gente escreve ele pelo extenso, a gente vai ter uma gematria muito interessante. Veja, o próprio Ain, o Yud e no final. Então a gente tem aqui o Ain, e esse Ain, ele significa o seguinte, ele significa, ó, que para você chegar nesse nível de entendimento, não é? Ó, Ain, você tem que saber a gematria. Vamos ver a gematria aqui, ó. Nós temos 70 do Ain, 70 do Ain, e esse 70 do Ain, ele representa exatamente aqui a numerologia do Ain, 70. Esse 70, então, ele vai ser a numerologia aqui do Ain. Logo, nós temos também a gematria do Yud, que é 10. E aí, mais 10. E então, nós temos mais 50. Nesse caso aqui, 50, né? Porque quando o sulfite, esse no final pode ser 700. Aí a gente teria 780, mas nesse caso aqui não. A gematria se mantém dentro do nome. Veja, então eu tenho, primeiramente, né, 120, aqui ó, 50 mais 70, 120, que a gente pode dizer aqui que foi o tempo para construir a arca e foi o tempo também de vida de Moshe, que viveu 120 anos. E temos uma árvore sefirótica. A soma de tudo vai dar 130. Então veja, eu tenho que descobrir aqui que aqui está falando de Sulam, que é a escada de Jacó, e também está falando do Monte Sinai. O Monte Sinai é exatamente essa construção dentro da própria Torá. Essa Torá, ela sempre vai falar disso, né? Então é o Monte Sinai, a palavra Sinai tem 130 e a palavra escada também tem 130. Veja, essa construção nós devemos entender que está dentro do Shema. Então, Shema, ouve, ore, preste atenção, né, no que a gente está falando, que é exatamente essa construção. Então, para chegar em Biná, você só chega através do Shema. O Shema também representa a linha que atravessa aqui, ó, entre Mercúrio e Vênus, nessas sefirotes externas representadas pelo planeta, e também aqui a ligação de Rohimá com Biná. Veja, ó, Shin e o Men aqui. E o Ain, ele vai estar aqui em cima, na árvore sefirótica, não é? Representando aqui o signo de Capricórnio, tá vendo? O Capricórnio é representado aqui, dentro desse esquema por esses nomes. Tudo isso é mental, tudo isso não é literal. A gente já viu lá, não é, que dentro da Torá, Provérbios 1:6. Vamos ler aqui só para reforçar para quem está chegando. No Provérbios 1:6 diz que toda a Torá, ela não é original, ela é um sistema espiritual que foi criado para que tenham-se segredos revelados, ó, Provérbios 1:6, e vão ter em outras partes da Torá também a palavra Mishlei, né? Mishlei, aqui ó, para compreender, na verdade, parábolas, não é? Os caracteres, os epigramas, que são os caracteres, e a palavra dos sábios, ou seja, quem foram os sábios? Moshe e as 600 mil almas que construíram a Torá.
e os seus enigmas. Exatamente, tá vendo? Se fosse uma história literal, não teria, não é, que ser a história dos sábios, que a que sabe é Rohimar Rahamim, ou seja, não foi uma história de pessoas que chegaram somente até o nível da árvore, é uma árvore que tinha um porquê, e aí a gente começa a entender. Só que quando a gente pega e começa a compreender mais profundamente essa Torá, a gente então tem que compreender que isso aqui tudo está falando de metáforas. Veja, a palavra é olhos, enaim, que seria dessa mesma forma, mas agora com um yud aqui, não é? E um men, no plural, está falando o quê? Está falando de um sistema chamado Keter, que não tem absolutamente a ver com nenhum sistema desse mundo. Há uma representatividade desse sistema sefirótico dentro de uma história, usando-se ali uma questão é, onde eles pudessem ambientar essa história, né? E a gente pode usar ali a geografia do país de Israel, a geografia daqueles locais onde eles constroem essa história. Então a história ela é metafórica, ela não está falando exatamente do plano físico, ela está falando do mundo espiritual. A questão de embutir essa história, ou né, a gente pode colocar não pode botar história, né, sem o H, mas essa história divina que foi codificada através dos nossos sábios. Então isso significa que a codificação ela sempre existiu. Por isso que a Torá ela foi escrita em dois aspectos. Ela foi escrita num aspecto oral e num aspecto escrito. O que pegaram? Pegaram o aspecto escrito, copiaram, traduziram, tiraram todos os segredos, atropelaram a intelectualidade dos sábios e também a intelectualidade divina. Criaram argumentações dentro de vários seres humanos, porque o ser humano, ele na verdade, ele é sentenciado a ser um produto daquilo que o cerca, a cultura que o cerca, aquilo que as pessoas ensinaram para ele que é bom. Diferentemente do que a Kabbalah ensina. A Kabbalah, ela ensina que não, ela ensina que você tem um caminho único, individual. Não é? Então, esse caminho que chamamos de Derer, ele é individual, a Torá ela é individual. Você não pode ter a mesma formatação que eu tenho. Você não pode ter os mesmos desejos que eu tenho. Você não pode falar as mesmas palavras que eu vou falar. Você não pode lidar com Deus como eu vou me dar com Deus. Você tem a sua própria forma. Você tem a sua própria identidade espiritual. Isso é muito importante. Por que que isso existe? Justamente porque esses mundos espirituais, né, criaram esse sistema chamado Keter, não é? Enai, Ozen, e assim, perdão, aqui são os cílios, né? Aqui é o ouvido e aqui é a boca, que não tem nada a ver, exatamente nada a ver, com um sistema, né? Esse sistema que a gente chama espiritual, que aí a gente tem que parar para pensar que essa criação, não é? Ela abrange todo o universo. A ideia da construção da árvore sefirótica aqui é para que a gente possa metaforizar e entender o aspecto humano nesse planeta que nós vivemos e por que nós estamos aqui. A questão da sociedade, ela ancora dentro do ser humano que ele está aqui para ser feliz, para conseguir uma carreira e etc. O que realmente não tem nada de ruim nisso. O problema é se autossentenciar como se você fosse viver aqui para sempre e botar isso que é desenhado para você como paradigma para a verdade. Veja, se nós pegamos os livros que saíram da Torá, eles são livros que não têm uma realidade completa dentro da Torá. Mas ele tem aquilo que nós chamamos de árvore do bem e do mal. Ou seja, existe o bem e existe o mal. O que torna impossível, pense nisso no fator divino e no fator de pensamentos,
onde a intelectualidade ela é invadida por aquele aspecto que ela não sabe definir o que é. Então, para o muçulmano que tem o seu livro, eles estão sentenciados a acreditar naquilo e a sua alma, que é divina, queima aquela lenha. Assim como no cristianismo, assim como em todas as outras religiões, no judaísmo, a cabala não é nada disso. A cabala, ela sentencia você a entender que Deus ele é o todo, que ele está em tudo, que ele realmente é quem administra tudo. Porque todas as vidas que foram criadas aqui estão aqui. O ativar da partida nesse sistema chamado Torá é entender a complexidade disso e tentar, através das suas forças, através da sua internalidade, alcançar esses mundos superiores. E foi isso que os nossos sábios fizeram através da linguagem dos ramos. Isso significa que toda essa linguagem, na verdade, ela é algo extraordinário. Por quê? Porque ela sentencia a pessoa a entender questões muito complexas dentro da Torá. Vamos pegar o Shemar aqui, vamos tirar o Mem, vamos colar aqui o Mem, e vamos também tirar o nosso Ain, vamos colocar aqui também, e vamos agora, né, formatar aqui de acordo com a letra Shin. Veja, então agora vamos fazer um desenho aqui, ó. Vê se não parece um coração que eu tenho aqui, ó, com as 3 válvulas, tá vendo? Então aqui parece-me que eu tenho um coração fundindo a letra Mem, não é, com a letra X, ó, me lembra muito coração. E aqui me lembra, não é, o meu cérebro, a questão do cérebro que vê tudo. Mas perceba que esse coração e essa visão não são visões do corpo, porque a questão da percepção da nossa realidade, se a pessoa ela tem os seus órgãos no lugar, ela é natural para todos, não é? Se a pessoa tem uma deficiência, tudo bem, ela pode não ter audição, ela pode não ter visão e etc, mas aqui não. Aqui nós estamos falando de uma chance que é 100% igual para todos. Imagine, como a gente viu lá na reza em silêncio, uma pessoa não fala, como ela pode rezar? Então, teria que ter alguma coisa, algo que pudesse fazer com que essa pessoa ela tivesse a possibilidade de entrar em contato com Deus, que é a própria Kabbalah, e ativar dentro dela essas partes espirituais. Então perceba, quando nós pegamos então esse sistema, entendemos eles e o colocamos dentro de um aspecto metafórico e tiramos, apesar dele estar embutido no nosso sistema fisiológico, naquilo que nós temos entendimento da Torá, porque a Torá começa com Beit, termina com Lamed, se botamos ao contrário, Lamed, Beit é coração, leve, ou se a gente faz a somatória, 30 mais 2 são os 32 caminhos da Torá, que são os 32 caminhos dentes que nós temos na nossa boca, que dividem a língua, que é um órgão sexual masculino, da boca, que é um órgão sexual feminino, e que o agir entre esses órgãos produzem aquilo que nós desnudamos de dentro da nossa alma. Se uma pessoa boa, tudo que ela vai falar é muito bom. Se uma pessoa está feliz, tudo que ela vai falar é de felicidade. Se uma pessoa é ruim, não é? Ou ele tem um tipo de situação, então tudo vai ser de acordo com o que ele traz do mundo espiritual para cá. Agora, o aspecto aqui é entender aqui nível espiritual ele está ligado, a qual mundo ele está ligado e se ele está entendendo perfeitamente essa Torá. Porque a Torá ela está falando em mudança de Masal. A Shem fala, olha, não há Masal para Israel. Quem é Israel? Israel é todo aquele que é direto a Deus. Israel começou com Adão, que pecou, depois veio Abraão, depois veio outros homens que foram direto a Deus. Não há divisão para o eterno
entre seres humanos. Por quê? Ele criou todos os povos, ele criou todas as pessoas. Inclusive, dentro do povo de Israel vão ter vários sábios de outras nações que se converteram ao Deus de Israel. Isso significa que quem faz o milagre é o Eterno, é ele. E ele usa, como a gente já viu algumas vezes no Taná, outras forças, outros seres humanos que não têm a Torá para agir e para fazer outros seres humanos chegar na Torá. Então ele fala sobre Ciro, ele fala que ele levantou Nabucodonosor. Lá em Devarim 28, a gente viu que ele é que castiga, ele é que cura. Ele mesmo fala que não tem nenhum outro criador com ele, é só ele, é ele que sentencia. Veja, quando nós pegamos então os outros livros, nós colocamos um argumento contra o Criador. Qual é o argumento? O argumento de que o mal ele tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que ele quer e de que nós estamos à deriva e que devemos nos proteger com certos ritos, certas palavras, certos apetrechos, como se tudo que acontecesse não tivesse minimamente ou milimetricamente regulado pelo Eterno. Como se alguma coisa tivesse fora do controle dele. A Cabala não aceita essa argumentação, porque tudo o que acontece está sobre um tribunal, ou positivo ou negativo. O tribunal ele não vai julgar ninguém por aspectos religiosos. Se você canta, se você não canta. Se a pessoa que tem é, pode falar, pode cantar, e aquele que não pode falar, por exemplo, Moshe, no nível peixe, ele era gago. Tanto é que ele é sentenciado, ele fala com Hashem sobre isso, e Aharon era o seu porta-voz. Então fala-se que Moshe seria como Deus para o faraó, e o Aharon seria o seu profeta. Aqui a coisa já começa a ficar um pouco estranha. Por quê? Se o próprio Eterno, ele salienta em algumas partes que ele é um, que não existe outro. Ele salienta que não tem nenhum outro com ele. Em Isaías 45, ele brinca com essa metáfora. Ele fala, não há outro além de mim. Não adianta você se submergir dentro de ritos, dentro de questões que são fora de uma internalidade e depois querer, não é, entender essa Torá. Isso é praticamente impossível, porque o Eterno, toda a Torá, como a gente viu, que é metafórica, que trabalha com questões, segundo Shilomon falou, ela é uma internalidade. Então todo o cosmo ele começa a agir com você a partir de você entender esse sistema que foi totalmente descartado por outras religiões. A Torá é um livro magnífico, é um livro divino. Não existe a possibilidade de outros livros que não seja a Torá em original de chegar perto dela. Nem no nível de, da sua questão profética, quando eu digo profético, não no sistema que nós estamos acostumados, onde homens recebem espíritos e podem até acertar algumas coisas que estão no futuro, porque foi o que aconteceu no Egito. Foram até o quarto milagre de Moshe, imaginem isso. Não, não é isso. Quando a Torá ela coloca a própria Torá como um livro para a humanidade, para todas as almas, a Torá não está sentenciando ninguém a ser aquilo que o Eterno não quisesse que a pessoa fosse. Por exemplo, eu não posso dizer que uma pessoa que nasceu numa nação diferente da minha, tenha tido uma cultura diferente da minha, tenha tido chances diferentes, ou melhores ou piores do que eu tive, que foi adestrado dentro de um sistema político, de um sistema ideológico, de um sistema seja lá qual for, de um sistema de vestimentas, enfim, qualquer coisa que nós padronizemos as pessoas, coloquemos padrões nas pessoas, olha, você tem que ser assim. E, na verdade,
Foi o Eterno que criou cada alma. Foi ele que criou todos os seres humanos. E ele também criou toda a história, como a gente vai ler no Zohar. Ou seja, é ele mesmo que alimenta todas essas pessoas. É ele que faz essas milhões e milhões de células, ou mais um pouco, funcionar dentro de um ser humano. Por isso que ele fala que não conhece outro. Quem poderia ter um braço tão extenso que a gente pode botar tentáculos, não é? Dentro de todo ser humano, a ponto de um profeta como Jonas tentar fugir do Eterno e falar: não, eu não vou falar para Nínive. Eu vou falar e depois o senhor vai mudar a sentença. Eu, como profeta, vou ficar como? E tentou fugir do Eterno, e o Eterno acaba fazendo ele voltar para a missão. Assim é com todo ser humano, não se preocupe. Toda a questão já foi definida aqui em cima. Quando nós pegamos algum livro que fala que alguém foi julgado de forma errada, e que essa pessoa era muito boa, e que ela recebeu dos céus um castigo e um julgamento errado, nós estamos lutando contra todo o sistema espiritual, tanto positivo como negativo. Sentenciando o tribunal celeste negativo, que está aqui do lado esquerdo, a falar: olha, vocês não fizeram o seu papel. E aí não vamos entender o livro de Jó achando que Deus ele pode trazer sobre alguém um castigo imerecido para aquela pessoa. Ou algo que vai acontecer com aquela pessoa que foi julgado incorretamente. Aí parte, não é? Dá-se aquela partida do ego, onde o ser humano acha que ele não tem culpa no cartório e que ele está sendo sentenciado porque lá nos livros que são antagônicos a essa Torá, onde Deus perdeu o controle de todas as coisas. Inclusive é citado que houve uma guerra que é muito mal interpretada e que seres celestiais entraram em guerra contra o Todo-Poderoso. Eu me pergunto se Deus é que cria energia e a vida, ele que tem que recriar, criar e recriar a cada segundo, para que não haja um rompimento dentro da nossa realidade, como isso poderia acontecer? Quem seria o louco entre os anjos, os mais poderosos, em ir contra o Eterno e contra o Tribunal Celeste, e se colocar contra o Deus que, às vezes eu falo hipoteticamente, se Deus morresse, tudo morria. Não existe outra fonte de energia. Nada foi criado para sempre. A Terra tem que ter a sua rotação, o Sol tem que estar onde está, a Lua, tudo funcionando numa sincronia. O afastar 10 graus de um ou de outro acabaria com todo esse sistema equilibrado. Então veja, a questão de se crer na religião, de crer na argumentação que Deus vai me julgar, ou vai fazer algo contra mim, por causa da opção sexual que as pessoas têm, por causa do tipo de comida que a pessoa gosta de comer, a sentenciaria a algo que está totalmente fora do entendimento da Torá. Agora, a exigência que a Torá tem, ela é muito simples. Estude essa Torá dia e noite, ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, independentemente da sua realidade, independentemente de quem você é. Essa é a sua busca. Esse é o seu trabalho e nenhum outro. Se você nasceu numa cidade do Rio de Janeiro, num bairro chamado São Cristóvão, era lá que você tinha que nascer. Ou na Bahia, em Jequié, ou em Brasília, ou qualquer lugar, era ali que a sua história ia ter um início, talvez não um final, talvez não um meio, mas ali tudo começou. E só tem um que poderia ter feito você nascer ali. Quer dizer, se tudo está sob o controle do Eterno, o pecado aqui é achar que não, que não está. O pecado é ver que existe um erro
nessa matemática. Veja, o erro que existe é mental, é nosso, em observarmos aquilo que nós não entendemos e padronizarmos o que é bom e o que é ruim. Nem tudo que é bom para um é ruim para outro e vice-versa, mas nós padronizamos isso. Se nós conseguirmos entender que tudo está dentro do plano divino, e apesar da minha massa encefálica ainda não compreender isso, eu não entender como as coisas funcionam, eu vou começar a criar questões muito difíceis de serem resolvidas. Por exemplo, que alguém vai acabar com o mundo, que as pessoas vão fazer isso ou aquilo, que existe aquilo e aquilo outro, que são tudo pensamentos anti-Shema. Por quê? Se Deus está no controle de tudo, está padronizado, não é? Que eu tenho, lógico, um parâmetro para seguir dentro do mundo que eu estou, eu tenho que tomar certos cuidados, mas às vezes eu vou tropeçar porque fazia parte do processo eu tropeçar. Para a gente aprender a andar, para a gente tomar cuidado, a gente tropeça algumas vezes até que venha a habilidade total de você andar sem nem precisar olhar para o chão. Seus pés vão se movimentando um na frente do outro, cada um tem a sua forma de andar, desce e sobe uma calçada e você nem precisa ficar pensando muito nisso, são cálculos extremos que são feitos e tudo isso é criado pelo Eterno. Se haverá o tropeção, também faz parte daquilo que você tem que viver. Então preste atenção, desconectar toda essa realidade do que realmente é a Torá e de quem realmente é o Eterno é sentenciar a alma das pessoas ao pecado de não entender o Shema. Quando o Rabash fala as palavras do Baal Hassulam, né, se chama Havati, eu hei ouvido, lá existe um pecado muito grande de achar que qualquer criatura, seja positiva ou negativa, seja qualquer ser humano, que eles vão fazer qualquer coisa que não seja por ordem de Hashem. Por isso nós falamos aqui da questão do Deus humilhado, do rei humilhado. Não é que Deus é humilhado, é que as pessoas pensam que ele é humilhado. Nós temos a sensação de que nós iremos controlar alguma coisa. Nós temos essa sensação forte de que tudo está sob o nosso domínio, e não está. A todo momento nós somos sentenciados a entender isso, mas não entendemos. Nós podemos padronizar que a gente vai chegar a um ponto e que a gente não quer falar com ninguém, mas aí de repente sai alguém e fala com a gente, às vezes a gente fica escutando, ainda que a gente esteja ali obrigado pela situação, mas você queria, na verdade, só ir até outro ponto, mas você foi interrompido, não foi feita a sua vontade. Você pode desejar, hoje de manhã, decidir que não vai colocar um casaco. Não, hoje eu não vou sair de casaco. E no meio do caminho, esfria e você coloca o casaco. Ou seja, você está sentenciado ao meio que te cerca e está sentenciado à divindade. O grande aspecto aqui é se você entende ou não entende, se você ama ou não ama. Amar ou não amar não tem nada a ver com as roupas que você vai usar. É lógico que existem parâmetros que são agradáveis para toda a sociedade. Então perceba, isso, quando se entende isso, que Deus está em tudo, que Ele é tudo, e é isso que os nossos sábios estão falando, quer dizer que desorganizar esse nível da alma que está sendo colocado aqui, mexer na Torá é mexer nesses mundos superiores. Mexer no entendimento dos nossos sábios, que estão todos codificados dentro da Torá, cada um com a sua missão, cada um com a sua força intelectual, espiritual, é mexer com algo
que talvez, não é, vai levar muitas almas a serem apagadas e reabsorvido por esses sábios, porque a alma não acaba, mas elas podem ser reabsorvidas. Então, olha como que essa questão é séria em mexer nessa Torá. Como que é realmente uma sentença muito, muito fora daquilo que as pessoas imaginam de Hashem. O que se imagina é realmente é, uma questão de que as pessoas acham que elas estão sentenciadas à sua religião, aquele bloco mental que é dividido em toda a humanidade. Olha, eu estou aqui, eu estou muito bem. Olha, eu faço parte daquele grupo agora, vi alguns milagres, estou convencido de que tudo isso é verdade. E assim sucessivamente. Então veja, tudo isso é o desfragmentar dessa ideia original. Essas pessoas, elas não estão conectadas com todo, elas estão desconectadas, elas estão é, condenadas a não entender a realidade da Torá, estão condenadas a não conseguirem romper essa parte onde existe um bloqueio, e esse bloqueio são bloqueios mentais, barreiras mentais que a pessoa não consegue romper, ela fica presa dentro de dogmas e ela não consegue romper essa questão dentro da Torá. Veja, por isso é que quando nós fazemos o Shema, não é? A gente tem aqui o Shema e a gente também tem a palavra Machia, não é isso? Machia. Então veja, a própria palavra Machia, ela está aqui dentro, só faltando aqui, não é? Um Yud e um Re. Então a gente tem aqui, ó, falta só um Yud, vamos colocar aqui. Ops. Essa palavra Machia, na verdade, ela é muito mal entendida, ela é muito mal analisada. Veja, essa palavra Machia, que vai ter um re no final também, ela significa três coisas, assim como a palavra Meller também é muito mal interpretada. Veja, Machia, não é isso? Então, eu tenho aqui 358, é isso mesmo. Tem a mesma guimatria da palavra Nahash, serpente. Mas vamos separar as letras, ó. Ishi, Ishi e Moa. Aqui nós temos então a palavra acérebro. Toda vez que nós pegamos a Torá, toda vez que nós analisamos a Torá, nós temos lá que Deus vai unir toda a humanidade. Mas isso não vai poder acontecer até que o ser humano ele consiga se juntar com outros seres humanos para juntar toda a alma de Adão que foi separada. Então veja, existe o dogma, não é, do, da junção aqui dos planetas. Então veja, há cérebro. Há cérebro, ó, há cérebro. Quem há cérebro em toda a humanidade? Quando a barreira que for rompida nos 6.000 anos, vai haver uma conexão de toda a humanidade. Hashem não mandou ninguém fazer o trabalho dele. Ele disse, eu mesmo catarei um a um do meio das nações. Eu mesmo, não é você. Como é ele que controla tudo, como é ele que faz tudo, não existe mal nenhum. O que existe é um sistema de correção, que pode ser pesado para uns e não tão pesados para outros. Inclusive pode ser mais pesado para uns que estão tentando fazer o seu Tikkun acontecer, e pode ser menos pesados para aqueles que estão desconectados, porque as forças antagônicas à Torá que existem aqui no mundo do ego não irão incomodá-la de forma nenhuma. Mas eu posso me perguntar, ué, mas não está tudo no controle de Deus? Mas existe dentro de você a capacidade de entendimento da sua cultura, da sua religião, ou de você dar ouvidos ao que essa Torá está falando. Essa sentença, não pense que é para o eterno você estudar a Torá.
Não pense que é para agradar o Eterno você analisar o estudo profundo da Torá. Pelo contrário, é a salvação da sua alma, da minha alma e de todo aquele que der ouvido. Porque Machia não é, de forma nenhuma, um homem que vai salvar a humanidade. Salvar de quem se só tem um Criador? Salvar de quem? Salvar a gente da própria sentença dada pelo tribunal celeste que o próprio Criador deu, para que cada ser humano pudesse se corrigir? Salvar de quê? Salvar de quem? A única coisa que nós precisamos nos salvar é de não nos colocarmos dentro da barreira da Torá. Não nos colocarmos de acordo com a Torá, porque isso vai trazer sobre nós uma desconfiguração contra aquilo, quanto aquilo, na verdade, que é a verdadeira Torá, que é a forma de nós nos anexarmos a ela e aprendermos como caminhar nessa vida, como caminhar dentro da nossa história, dentro do que nós somos, e saber que tudo que nós estamos vivendo está sob controle único e verdadeiro do Eterno. E que dentro desse controle único e verdadeiro do Eterno, não cabe nenhum dogma humano.